pessoal, chegamos à nossa aula 4. Vamos falar um pouco mais sobre estruturas de repetição, beleza? Vamos que vamos. Então, a nossa primeira estrutura de repetição que vale destacar e é uma das mais utilizadas na programação é o nosso for. For, em tradução, seria para. Ele é utilizado para percorrer sequências, seja elas listas, strings, ranges. Então, vamos explicar como funciona esse for nesse pequeno exemplo aqui. For i in range 5. O que significa isso? Declaro for, que é para, cria a variável i, onde ela recebe valores dentro dessa condição de range 5. O que é esse range 5? Ele é uma estrutura na qual gera números desse intervalo que eu declaro aqui dentro. Então, range 5 será exibido de valores, 5 valores, né? De 0 a 4. Por que não 5? Porque ele utiliza o conceito de lista, ou de células de memória, que inicia pelo valor 0. Então, se eu declaro apenas um valor aqui, por exemplo, 3, será exibido 3 valores de 0 a 2. Perfeito? Qual que será a nossa saída aqui? O que será exibido desse print, então? Se for i in range 5. O i ele vai receber esses valores gerados nesse range 5. Então, o for ele vai se repetindo até que esse range 5 seja atendido. Isso é, seja exibidos 5 valores declarados nesse range. Então, qual que será a saída? Como eu havia dito, de 0 a 4. Perfeito? Então, o range, ele, como eu havia dito, ele gera números de 0 a 4. E o laço ele se repete, né? O laço repete o bloco de código para cada valor a ser exibido, a ser atendido. Um erro comum, esquecer que o range 5 não inclui o número 5. Como eu havia dito, a contagem inicia do 0. Mas existem formas de você exibir aqui intervalos que você deseja, né? Tipo de 1 até um determinado valor. Mais para frente eu vou explicar certinho, tá bom? Então, nesse pequeno exemplo aqui, eu quis basicamente exibir as letras do meu nome, né? As letras desse valor recebido na variável nome. Então, vamos lá. For, criei a variável letra, in nome. Então, essa variável letra receberá valores dessa variável nome. Então, será repetido esse laço até que todas as letras de nome sejam exibidas nesse print. Ou sejam recebidas, né? Aí, consequentemente, será exibido aqui, né? Se não tivesse print, não seria exibido. Então, for letra em nome, print será exibido cada letra do meu nome. Então, é o que aparece aqui, tá bom? P, U, A, U, O, L, e assim vai até ser satisfeito esse laço, tá bom? Então, é isso. Temos mais outros tipos de estrutura de repetição, como o while. O while é basicamente, ele repete o laço, né? Repete enquanto a condição for verdadeira, beleza? Então, ele vai repetindo valores até que a condição seja falsa, no caso. Então, ele repete enquanto quando for verdadeira, e ele para quando a condição for falsa. Ele vai percorrendo até que seja falsa a condição. Nesse caso, x é igual a 0, correto? Então, o while ele vai comparar esse x se ele é menor que 5. Nesse caso, é. Então, enquanto o x for menor que 5, vai exibindo valores aqui até que essa condição seja falsa. Beleza? Então, o que significa esse x mais igual a 1? Esse x mais igual a 1, ele é um incremento de valor. Ele vai acrescentando o que você declarar aqui. Então, não sei se vocês já estudaram outras linguagens e já viram i++, por exemplo. Seria essa mesma cláusula aqui. X mais igual a 1 seria incremento de um valor nessa variável x, beleza? A cada laço que se repete.
nós devemos se atentar, pois na declaração desse while, pois é importante a gente entender que essa estrutura ela repete, executa até que a condição seja falsa. Então a gente tem que se atentar aos valores, ao que a gente quer declarar nesse laço, porque senão, se a gente errar nessa comparação, nessa lógica, precisa de atualização da variável. Por quê? Pode gerar um loop infinito. Se a gente erra a lógica aqui, pode gerar valores infinitos o tempo todo, tá bom? Um erro comum também é exatamente o que a gente explicou. Esquecer de atualizar a variável dentro do loop, para justamente evitar esse loop infinito. Então, um exemplo aqui do while, né? Criei uma variável contador que vale 5. E enquanto esse contador for maior ou igual a 1, esse bloco de código que estiver dentro desse while será exibido. Então, nosso 5, ele é maior ou igual a 1? É, correto? Então, será exibido o print do nossa variável contador. E depois eu coloquei um separador, uma separação de espaços, né? Do end aqui. Eu criei essa cláusula end igual a aspas simples e um espacinho para espaçar a cada valor que eu for exibir. Então foi exatamente o que aconteceu aqui, né? E o contador eu decrementei ele, né? E eu fui subtraindo o valor conforme o laço for executado, pois senão aqui poderia gerar um loop infinito. Então, como eu quero exibir os valores da forma decrescente, então aqui cabe perfeitamente, pois o contador é 5 e ele é maior ou igual a 1. Então, o while ele vai contando valor por valor e vai exibindo aqui até que o 5 não seja maior ou igual a 1. Entende? Então, por isso que eu decrementei aqui. Então, entra aqui o 5, depois esse 5 vale 4, depois vale 3, vale 2, vale 1. No 1, ele vai parar de exibir, entende? Então, por isso que eu me atentei, no caso, eu quis exibir os valores de forma decrescente, onde, consequentemente, eu já consegui evitar o loop infinito, né? Então, é exatamente o que acontece aqui. Exibir os valores de 5 até 1, perfeito? Eu acredito que deu para entender certinho, né? Também temos outra estrutura de repetição, que é a break e continue. O break ele encerra o looping imediatamente. Não seria uma estrutura de repetição, né? Seria uma cláusula que interfere na nossa estrutura de repetição. Então, o break ele encerra o loop que você definiu imediatamente. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu criei um for de inRange. Lembra que eu falei para vocês que havia uma forma de declarar o range no intervalo de valores que você quisesse? Aqui eu declarei o range começando de 1 até 6. Então vai exibir 5 valores de 1 a 5. Perfeito? Ou de 1 a 6. Não, de 1 a 5, perdão. De 1 a 5, tá? Então, aí dentro desse for, desses valores de 1 a 5, declarei um if aqui. Esse if, ele é igual, o i é igual a 4? Então, vai repetindo o laço até que o valor de i acabe valendo 4. E se esse i do valor 4 for igual a 4, o looping é fechado, encerrado imediatamente. Então, sai do loop, né? Quando i é igual a 4. Aí, aqui é o nosso print, né? Que vamos exibindo os valores e com espaçamento. Então, aqui, o exemplo de break, que está aqui embaixo, né? Essa barrinha vai trabalhar um pouquinho mais, acredito que dá para ver. O exemplo com break. Será exibido o valor 1, 2, 3 e o 4. O i valendo 4 é igual ao valor 4, nós declaramos break aqui, então o nosso loop será encerrado. Então, por isso que só exibe os valores de 1 a 3. Beleza? E temos o continue. Continue, ele pula para a próxima iteração. Isto é,
esse mesmo for eu fiz com continue aqui também. Então, o for e em range 1 a 6, o if o i é igual a 4, se for, ele não exibe 4, ele pula para 5. É exatamente o que acontece aqui, ó. Exemplo de com contínuo. 1, 2, 3. O 4 é igual a 4, então não é exibido, ele pula para o próximo valor, que seria 5. Beleza? Basicamente isso. Então, aqui como nesse exemplo, eu já expliquei aqui, então não se faz tão necessária a explicação desse, mas vou mostrar para vocês, né? Basiquinho. Onde o for i em range 5, isso é, o i receberá valores gerados desse range de 5, então de 0 a 4. E se o i for igual a 3, o i, quando tiver o valor de 3 for igual a 3, então o sistema será bloqueado, será interrompido imediatamente. E aqui é o print da exibição dos valores. Então, saída será de 0 a 2, serão 3 valores, pois o i valendo 3, o sistema será interrompido. Beleza? Então, é basicamente isso, pessoal, a nossa aula de estrutura de repetição. Aguardo vocês para a próxima aula. Valeu!